Imagine a seguinte situação bastante comum em projetos envolvendo geoprocessamento. Você tem uma poligonal, talvez semelhante a essa que você está visualizando nesse momento, e você precisa gerar os vértices do polígono e determinar as coordenadas da localização de cada um deles. Como fazer isso usando o software QGIS? É justamente esse o tema desse nosso vídeo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Anderson Medeiros, fundador da QlikGeo, e desde já quero convidar você a inscrever-se em nosso canal e também ativar as notificações para ser avisado de novos vídeos. Olha só, para iniciar nós vamos extrair os vértices deste polígono. Para isso você vai acessar o menu Vetor, na opção Geometrias e depois Extrair Vértices. Vetor, Geometrias, Extrair Vértices. Nessa janela que é aberta, você vai indicar qual é a camada poligonal que você vai usar no seu trabalho. Nesse caso aqui, vamos usar a camada que tem o nome de reserva, que é esse polígono verde que você visualizou. E nós vamos indicar onde esses vértices serão salvos. Você pode salvar tanto como uma camada temporária, ou então como um arquivo permanente. Clicando aqui em reticências e depois salvar no arquivo. Eu vou salvar nessa pasta aqui com o nome de vértices underline reserva. Vou clicar aqui para salvar e clico em executar. Em poucos instantes ele já gerou aqui o meu conjunto de pontos dos vértices do polígono. Aí olha só algumas observações importantes sobre esses vértices. Vou fechar aqui a janela e note o seguinte: se você for contando um por um os pontos que apareceram aqui na tela, você vai perceber que neste exemplo que estamos fazendo aqui, nós temos 30 pontos aparecendo aqui na nossa visualização. 30 vértices. Só que quando você vai usar a função do QGIS para contar o número de feições dessa camada, olha só o que vai acontecer. Botão direito, mostrar contagem da feição. Ele vai apresentar para você aqui um total de 31 vértices. Ou seja, um vértice a mais do que você consegue observar visualmente. Agora, por que isso? Porque ele vai repetir um ponto onde seria a mesma localização do ponto inicial do polígono e do ponto final. Você vai ter duas vezes o mesmo ponto. E isso é refletido na tabela de atributos. Se você abrir a tabela de atributos com o botão direito, abrir tabela de atributos, você vai ver que aqui nós temos uma sequência que vai de 0 até 30, ou seja, são 31 pontos criados. E você tem, inclusive, aqui na tabela, de forma automática, a indicação da distância e o ângulo que foi usado para construir esse polígono. Agora eu falei que pela tabela fica mais fácil você perceber que realmente ele está repetindo um dos vértices, que é o ponto inicial igual ao final, que é uma característica dos polígonos, inclusive. Isso você percebe se você extrair os valores das coordenadas. E eu vou ensinar para você nesse vídeo como fazer exatamente isso. Você coloca a camada em modo de edição. Aqui pela tabela você pode fazer isso clicando nesse ícone do lápis, que é o alternar modo de edição. E depois que a tabela e a camada estão em modo de edição, inclusive você vai perceber que do lado aqui do nome vértices já apareceu o desenho de um lápis, que indica que a camada está editável. Você pode acessar a calculadora de campos. Você pode vir nesse ícone aqui, abrir calculadora de campos, ou então usar o atalho do teclado Ctrl+I. Feito isso, nessa janela aqui, nós vamos criar uma coluna para receber as coordenadas do valor x e depois uma coluna para receber as coordenadas y. Nesse caso, vou criar com o nome de x. O tipo da coluna, para este caso, tem que ser do tipo decimal real. E aqui eu vou usar o valor padrão de comprimento e de precisão. Lembrando que comprimento do campo de saída corresponde ao número total de dígitos numéricos para essa coluna, enquanto a precisão é a quantidade de casas decimais. Para encerrar, aqui na área de expressão, nós vamos usar a expressão cifrão x. Você tanto pode digitar manualmente usando o seu teclado, ou então pesquisar aqui na lista de agregadores de funções dentro de geometria. Você vai encontrar a opção cifrão x. Está localizada aqui, cifrão x.
Depois disso, quando eu dou um OK, olha só o que vai acontecer com a minha tabela. Automaticamente, ela criou a coluna X. Vou fazer rapidamente a mesma coisa com a coluna Y. Vou vir de novo na calculadora de campos e vou colocar aqui coluna Y e depois tipo do novo campo, decimal real. Mesmo tamanho de comprimento e a precisão. Vou colocar aqui cifrão Y para a coordenada Y. Lembrando, também você encontra essa função aqui na opção de geometria. Você deslizando aqui a barra de rolagem, vai encontrar também o operador cifrão Y. Depois disso, vou clicar em OK e rapidamente é criada a coluna com a coordenada Y. E como é que por aqui você percebe que temos um ponto duplicado, o ponto inicial e o ponto final? Você pode observar isso observando que o valor da primeira coordenada vai ser igual ao da última. Eu vou ordenar aqui pelo identificador do vértice. Ordenei. Você vai perceber que aqui na coordenada X, nós temos o valor para esse primeiro ponto 291.304,289. Se eu baixo a barra de rolagem, você vai ver que o último ponto tem esse mesmo valor, 291.304,289. A mesma coisa acontece com Y. Você percebe que para esse ponto aqui, nós temos 92.05592,983. Se você sobe a barra de rolagem, lá em cima está o mesmo valor. Então, para você não ter o ponto duplicado, você pode simplesmente eliminar esse vértice se você só interessa ter a geometria nesse momento, a geometria pontual. Como a camada está em edição, basta eu vir aqui até o último ponto gerado, seleciono aqui na sequência, marquei, está selecionado o ponto, e agora eu posso vir aqui na opção de excluir feição selecionada, esse ícone em forma de uma lixeira vermelha. Cliquei, apaguei o ponto, posso alternar da edição novamente, clicando aqui no lápis para tirar da edição, salvo as alterações e agora eu tenho a minha camada com os vértices pontuais e também na minha tabela as informações de distância entre os vértices, o ângulo entre eles e as coordenadas X e Y. Para fechar, você pode, se assim quiser, aplicar uma transparência nessa sua camada poligonal, acessando as propriedades da camada. E na janela aqui aberta você pode aplicar, se quiser, um nível de transparência, trabalhando aqui na opacidade. Pode clicar em aplicar e ir vendo como é que vai ficando aí o seu polígono e observando o que há por baixo dele. Pode clicar em OK e aqui está finalizado o nosso trabalho. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like para ajudar na divulgação do conteúdo. E eu quero aproveitar e te convidar para entrar na nossa lista de transmissão, onde você recebe no seu celular uma informação sempre que nós publicarmos um novo conteúdo aqui no canal. Em caso de dúvidas, deixe a sua pergunta aqui nos comentários, que nós vamos fazer o máximo possível para responder a todas as perguntas. Vejo você então na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo.